Arnaldo é um jovem como muitos outros. Durante o dia, vai à escola, fica horas no computador, assiste televisão, enfim, vive um cotidiano mais do que normal. Mas à noite, no sótão de sua casa, tudo se transforma. Ele mergulha nos livros e contempla o céu. Nesses momentos, com a curiosidade aguçada, Arnaldo assume uma nova identidade. Ele é o Geodetetive. As aventuras do Geodetetive. Episódio de hoje, GPS. Sagan, por acaso você sabe o que é isso que tenho em mãos? Afirmativo. Trata-se de um GPS. Exato, Sagan. Pois então, estou aqui me perguntando como é que esse aparelho consegue dar a localização exata de uma pessoa na superfície da Terra. Eu acho que eu preciso consultar um especialista. É pra já, Geodetetive. Localizando dados. Encontrado. Neste laboratório de engenharia agrícola trabalha Luiz Gustavo. Ele atua nesta área há aproximadamente 20 anos e coordena um grupo de estudos de agricultura de precisão. Perfeito. Eu quero que você me coloque em contato com ele agora. É pra já. Bom dia, Luiz Gustavo. Geodetetive? Puxa, faz tempo que eu tô com vontade de trocar umas ideias com você. Mas a que devo a honra desse contato? Pois é, pelos arquivos do meu assistente, você é a pessoa certa para me ajudar a entender como funciona um aparelho de GPS. Ah, muito bem. Será um prazer. Vamos começar do começo, então. Você sabe o que significa essa sigla GPS? Sei sim. GPS é a sigla para Global Positioning System, que numa tradução literal significa Sistema de Posicionamento Global. Muito bem. O GPS é um sistema de posicionamento por satélite, que foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos com fins bélicos, ou seja, ele foi criado para que aeronaves ou mesmo navios militares pudessem determinar sua posição exata na superfície do nosso planeta. Até aí, eu conheço a história e sei que também o GPS vem sendo cada vez mais explorado. Na engenharia agrícola, na parte de topografia, de mecanização e mesmo na agricultura de precisão, que usa bastante a tecnologia da informação. Exatamente. Agora, só no ano de 2000, o serviço de GPS passou a ser oferecido para uso civil com a mesma precisão que ele tem quando é usado com objetivo militar. Antes disso, os dados fornecidos tinham uma espécie de erro proposital, de aproximadamente 90 metros. Ainda bem que hoje a gente já pode usar o GPS com uma precisão bem maior. Mas afinal, esse aparelho funciona como? Bem, trata-se de um posicionamento por satélite, certo? Basicamente, os satélites transmitem sinais a partir do espaço que são usados pelo aparelho receptor para calcular a posição de cada usuário. Até 1994, o sistema GPS contava com 24 satélites em órbita, que trafegavam em torno da Terra divididos em grupos de 4 satélites, totalizando 6 órbitas diferentes. Hoje já são cerca de 30 satélites ativos. Cada satélite demora cerca de 12 horas para percorrer uma órbita completa e possui um ângulo de visualização sobre a Terra de 28 graus. Entendi. Quer dizer, para ser possível localizar os receptores em qualquer lugar do planeta, são necessários vários satélites, certo? Isso mesmo. Esse número de satélites é necessário para que cada ponto do globo, a qualquer momento, seja visualizado por no mínimo 4 satélites. Mas é claro, em certos momentos, alguns pontos podem ser visualizados por até 10 satélites. Mas por que um ponto precisa ser localizado por no mínimo 4 satélites? Para você entender isso, eu preciso antes te explicar algumas coisas. Para o funcionamento do GPS são necessários 3 segmentos: o espacial, que são os satélites, o segmento de controle, que são as estações terrestres de gerenciamento, e o segmento do usuário. Eu sei que a principal estação de controle fica nos Estados Unidos, no Colorado. Mas o que essas estações fazem exatamente? As estações monitoram o desempenho total do sistema, corrigindo as posições dos satélites e reprogramando o sistema com o padrão necessário. Depois, essas correções e sinais de controle são transferidos de volta para os satélites. Cada um dos satélites do GPS transmite por rádio um padrão fixo, que é recebido por um receptor na Terra, quer dizer, um aparelho GPS,
que funciona como um cronômetro extremamente acurado. Esse receptor mede a diferença entre o instante em que o padrão foi recebido e o instante em que ele foi emitido. Essa diferença permite que o receptor calcule a que distância ele se encontra do satélite. Pelo que eu sei, essa distância também pode ser calculada multiplicando a velocidade do sinal pelo tempo que ele leva para chegar ao receptor. Isso mesmo, geodetetive. Mas veja só, saber a distância do receptor até o satélite não é suficiente para determinar a posição do receptor. Como você sabe, vários pontos podem estar a uma mesma distância de um satélite. Usando um pouco de matemática, a gente pode ver que todos os receptores que estão a uma mesma distância do satélite são como pontos ao redor de uma superfície esférica cujo centro é o satélite. Bom, agora eu já entendi por que um satélite só não basta. Mas eu vou ser chato e perguntar outra vez. Por que são necessários 4 satélites? Veja, se o receptor recebe o sinal de 2 satélites, a gente sabe que ele está localizado na intersecção das 2 esferas que possuem centros nestes satélites. Agora, se o receptor recebe o sinal de 3 satélites, a gente sabe que ele está na intersecção de 3 esferas que possuem cada uma um satélite como centro. Geralmente obtém-se 2 pontos numa intersecção desse tipo. E se o receptor receber o sinal de 4 satélites, a gente sabe que ele está na intersecção das 4 esferas que circundam cada um desses satélites. E numa intersecção assim, geralmente se obtém um único ponto. Ah, entendi. E depois que a posição do receptor em relação aos satélites foi identificada, como é possível saber a posição exata desse receptor na Terra? É simples. No espaço a gente trabalha com 3 coordenadas. Em matemática, em geral, é utilizado o espaço x, y, z. Assim, cada ponto do espaço fica determinado por um trio de coordenadas. No caso do GPS, a localização é fornecida em termos das coordenadas geográficas latitude e longitude, e também da elevação, ou seja, a altitude. Poxa, olhando para esse aparelhinho aqui, a gente nem imagina a quantidade de informações que são necessárias para ele funcionar, né? Pois é, geodetetive, mas a gente tem que lembrar que o funcionamento destes aparelhos varia muito de um modelo para outro. Os que conseguem dar uma localização com erro de menos de 1 metro, em geral, são bem mais caros. Para você ter uma ideia de como a precisão dos aparelhos é importante, um erro de 1 microsegundo entre a transmissão e a recepção pode resultar em uma diferença de 300 metros na localização do receptor. Microsegundo? Até parece coisa de livro de ficção. Isso é exatamente quanto tempo? 1 microsegundo é 1 segundo dividido por 1 milhão. Fabuloso! Bem, você deve estar lotado de coisas para fazer. E eu não quero atrapalhar mais. Muito obrigado pela ajuda, Luiz. Eu é que agradeço, geodetetive. A nossa conversa foi ótima. Até a próxima. Puxa, que noite produtiva. Agora eu já tenho uma boa noção de como esse aparelhinho funciona. Bom trabalho, Sagan. Obrigado, geodetetive. Estou sempre às suas ordens. Bom, por hoje a nossa aventura terminou. Até amanhã, Sagan. Até amanhã, geodetetive.